e vai falar com você, conversar sobre o que você acredita. Porque será que além do amor e da saudade, os familiares que já foram podem ter deixado algum tipo de legado kármico para nós? Será que temos a missão de reparar as injustiças cometidas por nossos antecessores? A gente vai conversar agora sobre esse tema aqui no estúdio. Ao longo da nossa trajetória, grandes mistérios que envolvem a humanidade foram desvendados pela ciência. No entanto, muitas dúvidas que nos cercam continuam sem respostas. Será que existe vida após a morte? Céu e inferno? Deus e o diabo? Como esclarecer o que nem a ciência conseguiu elucidar? Seriam as religiões a resposta para tais perguntas? E você? Você acredita? Para responder essas perguntas, a gente tem aqui no estúdio o Padre Juarez de Castro. Tudo bem, meu querido? Regiane, muito obrigado mais uma vez por estar com você aqui, tá aqui na Gazeta, é muito bom e esse momento é muito importante, muito importante. Seja bem-vindo sempre, obrigado, viu? Obrigado. Do lado dele, a gente tem o pai Rodinei William, Babalorixá, querido, tá aqui com a gente, e também antropólogo. Seja bem-vindo mais uma vez também. Prazer estar aqui e principalmente poder ampliar o debate com o rabino e com o padre. Fantástico, né, muito gente? Bom. Exatamente, todas as vozes aqui. E temos também Rav Sani, que é judeu e tá com a gente também pra gente entender o que os judeus pensam a respeito desse assunto. Seja bem-vindo. Prazer, muito obrigado, Regiane. Prazer é todo nosso. Shalom. Me desculpa. Porque... Shalom. Shalom. Shalom, claro. Shalom, shalom. Aí quando ele fala shalom, a gente tem que falar shalom também, né? Exato. Shalom, A gente responde shalom também. Shalom também, tá né? certo. Bom, vamos lá. Começando então com o Padre Juarez, eu quero entender o que a Bíblia discorre a respeito disso. A gente traz algum tipo de... O que os espíritas muitas vezes chamam de karma, o que os pais fizeram, os filhos ficam responsáveis por isso aqui? Não. Essa é a compreensão da igreja, eu gosto sempre de lembrar que quando eu venho aqui falar, eu não venho falar a minha opinião, né? Não venho falar a opinião do padre, não. Eu sempre venho trazer a palavra da igreja. Eu estou aqui representando a igreja. Se eu não fosse padre, você não me chamaria para falar nada. Claro. Viria fazer comida Católica, aqui, mas né? eu venho falar em nome daquilo que a igreja acredita. Muito bem. A igreja não acredita de maneira alguma que a gente traga alguma coisa dos nossos pais. Tem uma coisa muito interessante em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, fala assim: não se dirá mais que os pais comeram uvas azedas e os filhos ficarão com os dentes embotados. Cada um vai morrer pelo próprio pecado. Ou seja, ninguém passa a responsabilidade. Porque isso seria uma grande injustiça feita, porque se eu fiz alguma coisa, eu vou passar para o meu filho que não fez nada. Mas há uma compreensão maior no cristianismo, e principalmente na igreja, sobre essa questão de culpa, essa questão de pagar pecado. A compreensão cristã é que nós não pagamos pecado, nem os nossos pecados são pagos, porque Jesus pagou os nossos pecados. Jesus na cruz, ele nos remiu, ou seja, nos libertou desse pecado, nos libertou. Isaías 55 fala assim, que é o chamado cântico do servo sofredor, tomou sobre si os nossos pecados. Então essa compreensão é muito clara, que os pecados foram pagos por Jesus na cruz. Então eu não pago pecado, eu não tenho que pagar pecado. Os meus erros, os meus delitos, eu tenho que responder por eles. E sou eu que respondo. Ou seja, eu não passo isso para outras pessoas como se essa pessoa recebesse de herança aquele mal que eu fiz, aquele pecado que eu fiz, aquilo que eu fiz. Não é essa compreensão, da igreja. Mesmo porque nós olhamos para essa questão de culpa, pecado, para a misericórdia de Deus que apagou o pecado, inclusive ele acaba com a morte deixa de existir, né? Para que a gente possa viver totalmente livre, mais livre, que eu digo, ou seja, essa liberdade dos filhos de Deus vem justamente de ser livre do pecado, E o pai Ronei, conta pra gente, qual é a compreensão a respeito desse tema? É um tema que parece simples, mas que quando a gente olha com mais cuidado, ele se mostra muito complexo.
Na tradição dos orixás, nós temos um orixá primordial, que é o Ori. Ori é a cabeça, a consciência de cada ser. Essa consciência, obviamente, ela é um processo de individuação pelo qual cada pessoa passa. Mas esse conceito de pessoa, ele tem um sentido mais amplo. A pessoa, ela é um complexo de relações sociais. Portanto, o indivíduo ele não existe fora do seu contexto social, do seu contexto religioso, do seu contexto histórico. Portanto, por mais que no nosso processo de individuação, né, nós tenhamos cada um a responsabilidade sobre os erros e os acertos de suas vidas, nós não podemos perder de vista que há um compromisso com uma sociedade, ou seja, com um grupo. E nós, obviamente, do ponto de vista histórico e do ponto de vista social, precisamos estar atentos para que as nossas gerações futuras não sofram com os erros que nós cometemos hoje enquanto humanidade, por exemplo. Então, por mais que eu tenha um princípio de individuação, eu não posso me pensar como um ser fragmentado. Eu sou um complexo de relações sociais. Eu estou inserido num contexto que tem uma série de questões que precisam ser observadas por cada ser para contribuir de maneira positiva para a sociedade e principalmente para corrigir os erros que a humanidade pode ter cometido anteriormente. Então, claro que eu não vou pagar, eu enquanto indivíduo, o meu Ori, né, enquanto indivíduo, não paga pelos erros que o meu pai, meu avô ou qualquer antepassado meu tenha cometido. Cada um vive o tempo do seu Ori, mas obviamente, se o grupo comete uma falha, cabe ao grupo corrigir essa falha e cabe a cada um que se sente responsável e não culpado. A culpa é o que causa inércia, mas a responsabilidade nos faz agir no sentido de modificar as coisas. Então, nós temos responsabilidade por um mundo melhor. Tá. E, obviamente, que os nossos erros, e quando eu digo nosso, é enquanto grupo, enquanto humanidade, os nossos erros, eles devem ser corrigidos e devem ser olhados para o bem da humanidade como aquilo que pode, sim, contribuir para uma nova forma de viver e de interagir com as outras pessoas. Então, com relação aos nossos antepassados, eles servem justamente para mostrar quais foram os erros, sim, para que nessa escala de evolução espiritual a gente não replique esse erro. Mas isso pensando do ponto de vista coletivo, do ponto de vista amplo, do ponto de vista social. E, obviamente, eu concordo com o padre, cada um é um indivíduo e, portanto, cada Ori, né, sendo eu um orixá individual, né, cada um vai responder pelos seus atos. Mas, coletivamente, nós temos um compromisso com a sociedade, com o nosso grupo, né? Então, a gente precisa corrigir as falhas que foram cometidas coletivamente. E para os judeus, Ravissani, como é que funciona essa dinâmica dos antepassados? Existe uma frase na Torá, Lo yamutu banim ala avot. Os filhos não vão morrer pelos pais. Ou seja, não tem um vínculo, o pecado dos pais não tem um vínculo com os filhos. Por outro lado, a mesma Torá escreve, Poked avon, avot albanim. Ou seja, de uma certa forma, o pecado do pai, existe um cenário que ele pode se recair sobre o filho. Então, uma contradição. Então, o principal comentarista da Torá, Urashi, ele esclarece isso. Vejam bem, se o filho continua a praticar o caminho negativo, o caminho maligno, o caminho de pecado do pai, de uma certa forma ele vai ser responsabilizado por isso e vai ter que pagar o preço por isso. Mas se ele não dá continuidade àquela conduta negativa, ele não tem nenhuma responsabilidade pelos erros dos seus pais, espiritualmente falando. Se ele perpetuar esse comportamento... Se ele perpetuar esse comportamento, ele vai virar sócio desta corrente. Sim. Mas veja bem o que o pai de santo falou sobre a coletividade. O pai falou algo muito, muito verdadeiro dentro do judaísmo. Existe uma outra frase na Kabbalah, Kol Israel arevim zelazé, que todo o povo judeu é sócio um do outro. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Igual nós falamos nas nossas orações, Mipnei hataeinu galinu meartzeinu. Pelos nossos pecados, fomos exilados da nossa terra. E o nosso templo foi destruído. Nossos? Eu não estava vivo naquela geração. Não fui eu. Por que eu estou falando isso hoje, no século XXI? Então a verdadeira resposta é que se ele não foi reconstruído na nossa geração, se ainda nós não conseguimos retificar aquele erro do passado, nós como coletividade, nós somos responsáveis por isso também. No caso da destruição, qual foi o grande pecado que destruiu o templo e gerou o exílio nacional do povo de Israel? Sinat Hinam, o ódio gratuito.
maledicência, as comparações, tudo isso destruiu o templo. Então, se nós não tivermos o mérito de retificar este grande erro, nós somos responsáveis até hoje por essa destruição. Foi o que você falou. Como retificação, nós somos responsáveis, mas diretamente não seremos punidos por isso como pessoa, como indivíduo. Regino, Isso, né? o pai Rodinho fala uma coisa muito importante, muito importante, essa questão de que a falta de uma pessoa, ela atinge, de certa forma, a coletividade. Sim. E atinge. É o senso de comunidade Sim, que todas as espírito religiões coletivo, pregam, sim. de uma certa Existe forma. na igreja, existe uma compreensão em torno do pecado justamente disso. Quando eu confesso o meu pecado diante do Padre, eu confesso e peço perdão. Como Deus sempre perdoa, ele vai ser perdoado. O próximo passo que o Padre faz é pedir à pessoa uma reparação daquilo que ele fez. Não é para pagar o pecado, porque ele foi perdoado do pecado. Mas o que a gente chama de penitência, chamado erroneamente de penitência, que o nome certo teológico é satisfação, o padre pede uma satisfação, uma reparação. Então, depois da pessoa ter sido perdoada, o padre fala assim, agora você faça um gesto bom, porque você fez um gesto mau. O gesto mau desorganizou a coletividade, isso que ele falou é muito importante, e o gesto, se eu acredito que o gesto mau desorganizou a coletividade, o gesto bom vai organizar, vai reorganizar. Tá certo, então, geralmente nas penitências ele fala, visite um doente, ajude uma pessoa, vá fazer alguma coisa bom para organizar esse caos. Por isso e é muito essa importante. reparação não deixa de ser uma reflexão justamente. daquele ato errado que a pessoa fez e desorganizou tudo isso. Bom, vamos dar uma pausa bem rápida aqui nessa conversa do estúdio, porque a gente vai ver a reflexão também de outros religiosos sobre a possibilidade de, no presente, pagarmos pelos erros cometidos dos nossos antepassados. Roda o VT. A pergunta é, se nós acreditamos que pagaríamos por erros dos nossos antepassados? Não. A resposta é não, porque nós aprendemos que Deus é perfeito. Deus é a justiça plena. Então, essa justiça, grosseiramente falando, seria uma justiça meia boca. Não, não, não. Nós acreditamos num Deus justo que nos dotou de inteligência e livre-arbítrio e nos enviou para sucessivas reencarnações para evoluirmos e um dia seremos espíritos perfeitos. E como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Os nossos antepassados voltarão, reencarnarão em outras situações e crescerão, assim como nós, todos os dias, temos a oportunidade de escolhermos sermos melhores. Como é que um Deus vai fazer com que eu pague por um erro que, porventura, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, porventura tenham cometido? Eu não creio absolutamente nisto, em hipótese nenhuma. No mundo, nós temos mais de 10 milhões de religiões para 8 bilhões de habitantes. Só na Índia são mais de 3 mil deuses, cada um falando uma coisa, cada um dizendo uma coisa. Você vai enlouquecer se você tiver que seguir o que esse diz, o que aquele diz, o que o outro deixou de falar. Tudo são escritos humanos. Eu vou dizer o que eu creio. Num Deus de amor, num Deus de bondade e num Deus de misericórdia, que não faz com que paguemos por erros dos outros, em hipótese nenhuma. Dentro da Bíblia, isso gera-se um conflito muito grande em alguns cristãos, porque nós temos duas teorias. A primeira, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que fala que sim, os descendentes pagarão pelos erros dos seus antepassados. Porém, isso foi se carregando para Israel. Deus diz até que ele visita da terceira até a quarta geração para cobrar o pecado. Porém, lá em Jeremias, lá na frente da Bíblia,
nós vemos que Deus já faz uma nova aliança. E essa nova aliança veio através do sangue de Cristo Jesus no Calvário. Essa aliança, ele deixa bem claro que nós não pagaremos mais pelos erros dos nossos antepassados. Se o pai pecou e o filho continua pecando, o que vai acontecer? Esse filho vai ter uma consequência do ato dele, não do ato do pai. Entretanto, se o pai pecou e o filho quebra esse paradigma, ele quebra essas ações, ele quebra essa legalidade, o filho não paga pelo erro do pai. Acho que de uma forma geral todos concordamos que somos responsáveis pelo que fazemos aqui, né? E o que a gente está plantando a gente vai colher de alguma forma, né? Agora tem uma passagem na Bíblia, não vou me lembrar exatamente qual é, que momento, versículos, essas coisas, mas que uma criança é cega, né? E alguém pergunta para Jesus... Quem pecou? Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde que é para manifestar nele as obras de Deus. Diz, não foi ele, nem os pais. Nem ele, nem os pais. Isso é interessante. isso? Justamente, nem ele, uma ideia, eu devia ter falado isso, me falando. Eu me lembrei dessa, lendo a pauta, eu me lembrei dessa. Eu falei, olha aí. Jesus falou, não foi ele e nem nem seus pais, mas para manifestar a glória de Deus. E é interessante porque... quando a gente vê alguma coisa que de repente a gente não tem explicação, a gente fala, meu Deus, por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? A gente de repente tem Por que esse castigo? Porque a gente tem uma relação às vezes muito pueril com Deus, muito infantil com Deus, como se Deus fosse aquele doador de coisas e a gente ficasse de maneira muito passiva e Deus fazendo tudo pra gente. Não é assim que nós nos relacionamos com Deus. Ou seja, a gente faz as coisas e a gente é responsável pelos nossos atos, né? A gente, de volta e meia, quando acontece uma catástrofe, a pessoa diz, tá vendo? Deus castigando as pessoas. Deus não castiga as pessoas por causa disso. Deus não castiga as pessoas por causa de uma chuva como a gente teve. Não é isso. Isso seria uma relação, como eu disse, infantil com Deus. Deus como se fosse aquele que me dá as coisas. E isso é um perigo, porque nós começamos a ter Deus como só um fazedor de favores. O que Deus para mim é? Alguém que me faz favor. E fica uma relação de troca muitas vezes, troca né? horrível, Que é muito perigosa. De troca horrível. Mas eu acho uma relação pior, uma relação de barganha, que é mais grave, né? Porque a troca ainda pressupõe uma igualdade na relação, né? Mas também gera um interesse, né? Mas sim, não mas é uma coisa genuína. a troca é o dar, receber, retribuir, que é o movimento da dádiva. Mas o movimento da barganha não pressupõe a gratidão, o que para mim é mais grave. É mais grave, sem dúvida. Acho interessante, né? A gente sempre tem a ideia do pai, né? O pai tem aparecido, né? E na tradição do candomblé, a gente diz, a honra do pai permite ao filho caminhar com orgulho. E ao mesmo tempo, o candomblé sempre nos provoca a pensar no contrário. E, obviamente, que a gente tem um compromisso de fazer as correções. E isso eu acho que é muito importante. Agora, pensar as condições humanas enquanto castigo é muito perigoso. Todos nós somos diferentes e eu não posso achar que a minha condição humana é um castigo. Eu não posso achar que a condição humana de qualquer pessoa, seja ela qual for, seja um castigo para o pai ou para ela mesma. São condições humanas que precisam, sim, ser integradas dentro da vida social e que a gente precisa aprender a lidar com essa diversidade, justamente porque a gente quer um mundo bom e justo para todos, e que todos se sintam incluídos. Agora, pensar nessa noção de condição humana enquanto castigo, pensar na morte enquanto um castigo, pensar na doença como um castigo, pensar numa catástrofe enquanto um castigo, nos isenta também das responsabilidades sociais que nós temos. Ecológica, social, perfeito, de tudo isso. E é isso. Então a gente precisa se pensar enquanto humanidade e naquilo que a gente tem feito para o planeta, justamente para que a gente possa corrigir os erros que já foram cometidos anteriormente, para que a gente deixe para gerações que vão nos suceder um mundo melhor. Esse é o compromisso, né, de quem não quer continuar deixando um legado de devastação e de erros, né, de equívocos para a humanidade. Obviamente que nós vamos cometer os nossos erros, mas a nossa geração também espera acertar em outras coisas. Né? A gente não tem a pretensão de ser perfeito, mas a gente espera que acerte mais do que erre e que possa, num debate como esse, por exemplo, trazer
né, a reflexão, não necessariamente uma resposta, né? Seria muito presunçoso pensar que a gente está aqui para responder. É uma reflexão que nos ajude a pensar em como cada um tem refletido a respeito da sua responsabilidade com o outro. Sim. Com a humanidade, com a sociedade, com o seu grupo, enfim, como as religiões, né, nesse processo de interação dentro de uma sociedade que é ampla, que é diversa, têm contribuído para que outras religiões não sofram, né, consequências, por exemplo, de um discurso de ódio. Por isso que é tão importante, né? Acho que mais do que nunca a gente trazer essas reflexões dentro de casa, essas conversas, para deixar para televisão. E para televisão é isso aqui, também. Que a gente tá fazendo. Para deixar isso para os filhos, um legado de questionamento das questões, das coisas importantes que a sociedade discute hoje em dia, né? Sim, sim. Sempre no caminho da verdade, né, Ravi? Sim, Regiane, inclusive o que a Deusa falou e que o padre falou, eu queria enfatizar por um prisma judaico. Ela falou, nós não somos responsáveis pelos pecados dos nossos pais, mas nós somos responsáveis em aprendermos com esses erros. Sim. Por isso que a Torá ela não oculta o erro dos nossos antepassados. A Torá ela faz questão de enfatizar os erros de gigantes, de grandes personalidades. Por quê? Se foi registrado, é sinal que nós devemos aprender com aquele erro, com aquela conduta, com aquela passagem. Às vezes, gerações de distâncias e às vezes anos de distância, às vezes meses de distâncias. Qual que é o critério? O que nós podemos aprender foi registrado. E o que o padre falou, que Deus não castiga, é uma verdade. Nós, como seres humanos de fé, nós viemos ao mundo para evoluirmos. E qual que é a evolução? É você vivenciar a sua fé. Quando as coisas saem do roteiro, quando as coisas acontecem de uma maneira diferente, você não gostaria que acontecesse daquela maneira, a fé entra em vigor. É mais fácil terceirizar a culpa. É mais fácil falar, eu sou assim porque meu pai era assim, eu nasci nesse lar, eu nasci nessa condição desfavorável. Não. Se você nasceu, é sinal que esse cenário vai contribuir para a sua ascensão. Somente nesse cenário você vai conseguir extrair as suas aptidões, as suas qualidades. Somente nesse cenário você vai conseguir se transformar na sua melhor versão. E esse é o papel dos preceitos da Torá. É você não encará-los como uma obrigação, como mandamentos, e sim como a Kabbalah escreve, o Zohar escreve, Eitzot, conselhos extraordinários do manual de instruções do fabricante. O Rabino falou uma coisa interessante ali, olha, a Bíblia nunca escondeu os erros. Nem faz questão de não esconder. Davi, que é o grande... Os gigantes. Até Davi, Moisés. A Bíblia faz questão de mostrar... Óbvio que na proporção espiritual, no nível gigantesco espiritual que ele se encontrava, nós não podemos encarar aquele erro como nós encaramos um erro atualmente. Mas no gigantesco nível espiritual deles, foi considerado uma imperfeição. E por que registrou? Para nós aprendermos. Para aprender, justamente. Não faça isso. Exatamente. Não faça isso, não faça isso. Então é interessante isso, porque você não joga o erro para debaixo do tapete. Não. Isso que o papel da Torá é ensinar. É dizer, aprendo com esses erros, eu tenho que fazer. E assume essa responsabilidade do erro, que é importante. Para dizer que é Deus que fez assim, que Deus que quis assim, isso é importante, porque tira a responsabilidade da gente. É mais fácil. Eu sou desse jeito, sou desse jeito porque meu pai me fez assim. É mais fácil. É mais fácil. E eu também digo assim, posso continuar sendo desse jeito, porque não é culpa minha. É uma justificativa, né? E por isso o papel de vocês também é tão importante, né? Justamente para trazer o caminho da espiritualidade para a compreensão dessas coisas, né? Para que não seja eco, né? Para que seja... Não adianta sair por aí repetindo o que se ouve dentro de uma igreja se aquilo não gera em você uma reflexão. Isso mesmo. Se aquilo não gera em você uma ação e não muda a pessoa. Isso não muda a pessoa. Porque tem que haver transformação. Tem que haver transformação. O Rabino falou do conceito de evolução, né? O conceito de evolução me incomoda um pouco, porque historicamente, né, nos episódios históricos que nós assistimos, sobretudo naqueles que nos trouxeram para momentos muito impactantes na nossa história, essa ideia de que alguns povos não eram evoluídos, né, justificaram algumas atrocidades. Então, eu gosto sempre de falar da possibilidade que a gente tem de mudar e de transformar, mas existem culturas diferentes e aquilo que pode parecer inferior ou pouco evoluído para nós é simplesmente diferente, né? Então a gente precisa compreender, né, dentro desse processo, que a transformação é necessária e que a gente pode sim aprender com o outro e principalmente, né, a maneira como a gente quer transformar a sociedade requer que a gente não fique nesse lugar da culpa, que gera inércia, mas no lugar da responsabilidade, que faz com que a gente haja, especialmente para transformar todos os caminhos que podem levar
todos a um lugar de igualdade, que é o lugar que todas as religiões querem. Porque igualdade é sinônimo de justiça. Eu não posso acreditar num Deus que não seja justo. Né? Eu tenho diversos orixás nos quais eu acredito, né? Mas existe uma divindade que criou todos eles, que é Olodumare. E esse Deus Olodumare, que se recolheu dos problemas da humanidade, deixou os orixás aqui para que interagissem com os homens, né? E assim a gente pudesse, de imediato, porque imagine você, né? Para uma religiosidade que viveu todo tipo de perseguição e ainda vive, o quanto é importante que as nossas divindades estejam próximas de nós, especialmente para que nos façam suportar, né, os enfrentamentos que a gente tem no dia a dia. Então, a partir daí, a gente pode chegar a uma conclusão muito simples, né? Cada um é responsável por aquilo que fomenta, mas especialmente por aquilo que fomenta no outro, né? Especialmente porque a gente tem um desafio, que é viver e buscar a igualdade e a justiça, apesar das nossas diferenças, que são aqui visíveis, né? Visíveis na maneira como a gente se veste, na nossa condição humana, na nossa condição física, mas essas diferenças não nos fazem diferentes do ponto de vista social. E é justamente essas diferenças sociais que são aviltantes que a gente precisa buscar, todos nós juntos, desconstruir. Exato. Esse tem que ser um compromisso da religião também. Bom, a gente conclui então que não existe nenhum tipo de herança maldita que vem dos nossos antepassados. Independente do espírito. A única herança que eu quero é do Ravi Sani. Essa herança, eu tô chateado. Se quiser dividir comigo, eu aceito. Eu chamo ele para vir no meu programa e não vem. Mentira! Atenção, quero dizer para o Brasil inteiro que ele só fala isso no ar, que me chama. Mas não. Mas o convite já aconteceu. Várias vezes. Eu vou ser mediadora aqui da treta. Regiane, pode ser mediador. É só aqui. Termina o programa, você vai ver agora. Termina nós, ele sai correndo e não me convida. Mas quando ele for, você avisa a gente, que eu vou querer assistir também. Tem que formalizar esse convite. Mas uma coisa também que a gente concorda é com relação à gratidão, né? Que de qualquer forma, independente se eles estão mostrando através do erro deles ou dos acertos, a gente tem que ser grato aos antepassados, é tudo que eles passaram pra gente. Afinal de contas, a gente está aqui por causa deles, né? Sim. Então essa veneração tem que ser sempre, né? Sim. Gente, eu agradeço tanto. Eu fiquei aqui do espectador, não é? Já vai acabar? Mas passa tão rápido, tá foi um tempão. Muito rápido. E você falou pouco hoje, Rafa. Eu tinha que desligar o microfone do pai. Não, hoje eu fiquei impressionado, ele não falou muito. A intimidade é uma coisa maravilhosa. Nossa, ele é... Você veio de moto hoje? Vim de moto, ele vai de carupa comigo. Gente, vamos marcar isso mais vezes, que foi bom demais. Eu gostei muito da sua kippah, gostei muito da sua kippah. Que é islâmica, veja só, né? É verdade. Aqui, uma homenagem aos nossos irmãos muçulmanos. A alegria de estar aqui do lado de um irmão católico, com um irmão judeu. E um beijo enorme para todo mundo, né? Que a gente possa se unir naquilo que a gente tem de mais importante, que é a luta pela justiça. Que incrível esse papo, que delícia vocês aqui. Obrigada, viu, gente, de coração. Axé. Axé. Quero agradecer Padre Juarez de Castro, católico, esteve com a gente. Você faz contato através do Instagram, @Padre Juarez, com Z no final. Mesmo. Pai Rodney William, Babalorixá e antropólogo, você faz contato através do Instagram, @Rodney William, com 2 L's, underline no final. Rodney William, underline, William com 2 L's. Ravi Sani, judeu, você faz contato através do Instagram, by Ravi Sani. By você vai escrever BY, Ravi com V mudo, Sani com Y no final também. Gente, obrigada mais uma vez, obrigado, pela Regiane, presença de vocês. Juntos. Obrigado. Que Até honra breve. minha. Até breve. Obrigado.